Bom, então vamos lá, bom dia. Vamos para a nossa terceira aula, da disciplina de tratamento, controle fitossanitário. Então, até aqui, o que nós vimos, né? Na primeira aula, a gente falou sobre, a gente definiu o que é pragas, né? Pragas são aqueles seres vivos, aqueles seres bióticos, né? Externos à lavoura, que vêm à lavoura e nos causam dano, nos causam prejuízo. Então, a gente falou que não é só, a gente tem por hábito chamar de praga os insetos somente, mas a gente viu que não, né? Tudo que causa dano à nossa lavoura é considerado uma praga. Então, pode ser um roedor, pode ser a planta daninha, pode ser nematóides, fungo, vírus, bactéria, insetos, tudo isso, tudo que causar prejuízo na lavoura é praga, não só os insetos. É, é lógico que os insetos acabam, na maioria das vezes, acabam sendo os maiores problemas, porque, por exemplo, doença. Doença, as cultivares saem com resistência à doença. Plantas daninhas, a gente tem um ótimo controle de planta daninha, porém, se não controlou legal, vai virar uma praga de uma planta daninha, vira uma praga. Então, o que acontece? Os insetos acabam sendo as piores pragas, né? As que causam mais dano. Mas qualquer ser vivo é uma praga. E vocês lembram que nós falamos que o que causa dano é a superpopulação de outros indivíduos que não da nossa lavoura, né? Nós mostramos imagens lá, um gafanhoto não é uma praga, ele sozinho. Agora, se vier uma revoada, aí passa a ser uma praga. Um pássaro também não nos causa prejuízo. Agora, uma revoada de pássaro já é uma praga. E assim sucessivamente, né? Pode ser um coelho, uma capivara, o que for. Entrou em superpopulação, com certeza ele vai virar uma praga. Nós dissemos, né, que a superpopulação geralmente ocorre pelo depredação, pela eliminação, ou raramente, mas pode acontecer extinção do anterior da cadeia alimentar, né? Que nem lá o sapo come a mosca. Se todo mundo matar sapo e lagartixa, vai ter uma superpopulação de mosca. Pombo come gafanhoto. Se não existir mais pombo, a população de gafanhoto pode, não é que vai, pode atingir uma superpopulação. Então, para ser praga, tem que estar em superpopulação e tem que causar dano. Então, nós temos que identificar quais são as pragas para a nossa lavoura. Tem as pragas chaves e as pragas secundárias. Então, nós fazemos o quê? Primeiro, nós identificamos quais são essas pragas chaves para a nossa lavoura. Identificamos quais são as pragas, temos que saber o nível populacional que elas estão, né? A gente sabe que o que causa prejuízo é a superpopulação, então nós temos que identificar que nível que está a nossa população. De que forma? Fazendo a amostragem populacional, que é o que a gente chama na prática de levantamento de pragas. Então, o levantamento de pragas, se você vai lá no campo, já sabendo qual praga que você tem que procurar, né? Você faz o levantamento de pragas, quando você vai fazer o levantamento de pragas, você já tem que saber qual praga você está procurando. Mas nesse levantamento, você faz em cima de
Todas as pragas, desde que as secundárias atinjam níveis que causem dano, né? Tem até uma pergunta dessa aí lá no teste dessa terceira aula, que gerou dúvida com a outra turma, que eu pergunto que o levantamento, vocês vão responder essa aqui, então atentem isso que eu estou falando, que o levantamento populacional é feito só nas pragas chaves. Depende, né? Então, pode ser, o Daniel, você já fala aí, então pode ser que se a praga secundária atingir um nível populacional que esteja causando dano, você também vai fazer o levantamento populacional, o levantamento de pragas das secundárias também, porque a secundária ela pode passar a ser uma praga principal. Então, o levantamento a gente pode fazer em qualquer praga. Então, é o que está lá na perguntinha de vocês lá, que o levantamento populacional é feito só nas pragas-chave. Não, pode ser feito em todos. Mas a gente sabe na nossa lavoura quais são as principais, né? Então, a gente identifica quais são as principais pragas e vai lá e faz o levantamento populacional para ver que nível que está. Pode estar no nível, aí são aqueles três níveis: níveis de dano, níveis de controle e o nível de equilíbrio. Nós temos que trabalhar para ficar no nível de equilíbrio. Atingiu o nível de controle, a gente tem que utilizar as medidas de controle para não deixar chegar no nível de dano econômico. O nível de equilíbrio até o nível de controle tem um espaço maior. Agora, do nível de controle para o nível de dano, é rapidinho, né? Citamos o caso, por exemplo, da cigarrinha. Eu estou falando meio soprano, que eu pus um aparelho, estou aprendendo a falar de aparelho. Então, tem hora que eu falo meio soprano, se não entenderem alguma coisa, vocês têm aviso. Então, que nem nós dissemos lá, na cigarrinha, por exemplo, faz o levantamento, 5 pontos de 1 metro por hectare. Então, se der 3 cigarrinhas, em qualquer estágio, né, de larva, por exemplo, já é a hora de eu fazer o controle. Atingiu 6, já me causou dano. Então, do 0 para 3, tem um intervalo. Agora, de 3 para 6, rapidinho você atinge, né? Então, aí, levantamos quais são as pragas-chave. Fizemos o levantamento populacional. Vamos ver que nível que está, de dano, de dano, de controle ou de equilíbrio. Temos que manter no nível de equilíbrio. Atingir o nível de controle, nós temos que fazer o controle. Quais são os controles que nós falamos? E quais os tipos de levantamento que nós temos para fazer? Se for praga de solo, temos que fazer o levantamento no solo. Se for praga de folha, lagarta, nós temos que fazer lagarta, percevejo, em culturas anuais, nós temos o pano de batida, né? Que é o pano que tem as medidas padrões, você bate a folha em cima do pano e aí você conta a população que você coletou em cima daquele pano. Temos as armadilhas para fazer o levantamento da população, que é a armadilha delta, a armadilha luminosa e a armadilha adesiva. E tem o levantamento com amostragem de planta, que a gente sai procurando na planta a praga. E aí chega no nível de controle, que nós dissemos que são as medidas de controle, que nós dissemos que são 9, né? O legislativo, mecânico, cultural, resistência de plantas, comportamental, físico, biológico, autocida e o controle químico. Aí nós temos do MIP. O que é o MIP? É a integração de todos esses controles, né? A gente sempre deixa o químico por último, a gente vai tentando as outras medidas. Por exemplo, a gente faz uma destruição de soqueira durante a reforma, é um controle. Aí você entra com uma cultivar resistente, que é outro nível de controle. Você foge do plantio na época de maior incidência daquela praga, aí é outro controle. Aí você faz uma liberação de inimigo natural, controle biológico, já é outro controle. Veja que nós já fizemos 4 controles, né? A destruição da soqueira, uma cultivar resistente,
plantou fora da época de risco da doença, fez um controle biológico. Opa, ainda tem a praga? Se não tiver mais medida, você entra com o controle químico. Então, isso é um manejo integrado de pragas, né? Deixar sempre o químico por último. A gente sabe que, muitas vezes, o químico é a única solução, né? Muitas vezes, a gente até citou lá a ferrugem da soja, que é um fungo. A gente não tem tempo de fazer outro tipo de controle a hora que a ferrugem chega, não te dá tempo de fazer, até porque não tem um controle natural, não dá tempo de fazer um controle físico, mecânico, biológico, nada, você tem que correr com o controle químico, com o uso de defensivos agrícolas. Aí, na aula passada, nós falamos sobre os tipos de defensivo, tipos de herbicida, os tipos de defensivos como um todo, os biológicos. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre a aplicação desses defensivos, tá? A gente acaba na disciplina falando bem de defensivo agrícola. Não estou falando só de químico, porque tem defensivos biológicos, tem outros tipos de defensivos com feromônios. Então, não estou dizendo só químico, que nem hoje nós vamos falar sobre a aplicação de defensivos, mas não estou falando só de defensivo químico, aplicação de biológico, aplicação de outros tipos também. Mas a gente sabe que o químico de todos os controles é o mais utilizado, é o que se gasta mais dinheiro no custo de produção, é aonde as empresas multinacionais trabalham, contratam técnicos, agrônomos, contratam equipe de vendas, tem várias revendas, enfim, tem legislação específica, o controle químico, porque é o mais utilizado, tá? Então, a gente acaba tendo um foco maior em cima desse, né? E aí, na parte da tarde, na última aula, que é uma disciplina curta, né? Só de 4 aulas, na parte da tarde nós vamos fazer como se fosse uma prática de controle fitossanitário na cultura da cana, né? Eu poderia ter escolhido outra cultura, mas como nós estamos no meio da cana, o principal estado produtor de cana, estamos na principal região do principal estado, ou seja, nós estamos numa das principais regiões do principal estado, então, de cana. Então, nós vamos falar na parte da tarde como se fosse assim, você foi contratado para fazer o controle de pragas na cana-de-açúcar. Você faria, por onde você começa, por onde você controla, o que você faz. Então, isso nós vamos fazer na última aula. Tá? Então, eu dei uma recapitulada geral do que nós vimos até aqui na disciplina. O Daniel tinha me chamado, pois não, Daniel? Olá, professor, bom dia. Bom dia a todos aí. Então, professor, eu fiquei com uma dúvida, assim, naquela indicação que o senhor mencionou aí agora, até da aula passada, sobre os controles, né? Isso. Indicados na entrada para evitar, né? A entrada e a disseminação daquelas pragas exóticas lá, né? Uhum. E aí o meu meio, a minha dúvida foi como usá-lo, que para nós na matéria diz que é usar esse método legislativo, né? É um deles. É um deles, tá? No caso. E aí, então a minha dúvida causou aí, no caso desse contexto aí, você tem como se dar uma pincelada de novo pra gente sobre esse controle aí, indicado aí na entrada e da disseminação dessas pragas exóticas? Sim, claro, Daniel. Vamos lá. O controle legislativo, como você está dizendo, é aquele que evita a entrada de doenças e pragas que nós não temos no Brasil. Sei. Então, quando chega, né, você quer fazer por exemplo, um programa de melhoramento genético de cana. Lá atrás, a gente traz variedades do mundo inteiro, da Uhum. Austrália, de Cuba, da Índia, dos Estados Unidos, da Argentina, onde tem programa de melhoramento, a gente traz.
cultivares, variedades, para a gente explorar também aqui, se ela vai bem no Brasil e tal. Então, o que, que se faz? A gente não pode pegar uma planta lá fora e trazer para o país. De forma clandestina, pior ainda, né? A gente vê em aeroportos, tem o pessoal da Vigiagro, Vigilância Agropecuária, que quando passa a bagagem no scanner, eles detectam a presença de organismo vivo. O scanner detecta. Então, você não pode trazer nada que é derivado de planta e de animal de um outro país aqui para dentro. Né? Se você chega no aeroporto, por exemplo, a não ser que tenha um rótulo, que tenha um selo de inspeção daquele outro país. Por exemplo, um queijo. Você não pode vir com um queijo de outro país e entrar aqui no Brasil, porque você pode estar trazendo um contaminante, uma bactéria naquele queijo que não existe no Brasil, então nós não temos resistência. Para você entrar com aquele queijo, você pode entrar com um rótulo, com um certificado de segurança do outro país, com um certificado de vigilância sanitária do outro país, que aí é aceito no Brasil. Agora, se trazer uma planta, trazer um queijo sem rótulo, você não pode entrar no Brasil. Por quê? Porque você pode estar trazendo doenças que nós não temos, pragas que nós não temos. E qual que é o problema de você trazer uma coisa que você não tem aqui? Se for uma praga, inseto, um animalzinho qualquer, você não tem o inimigo natural dele. Então, vai gerar uma superpopulação, né? Que você não tem o anterior na cadeia alimentar, é o caso que eu citei lá do escargot, daquele, a lesma lá, africana lá, que foi introduzida no Brasil, foi liberado na natureza, ela não tem inimigo natural, ela está em superpopulação. Então, o controle e outro motivo. Então, uma é não ter o anterior na cadeia alimentar da superpopulação, e outra que a cultivar nossa não é resistente. Como não tem, nunca teve essa doença, a gente não tem anticorpo. Eu estou pensando no Covid já. A planta nossa não tem resistência. Não é anticorpo, mas ela não tem resistência. É genética, mas ela não tem resistência, né? Por exemplo, o caso do Covid mesmo, a gente não tem anticorpo do Covid, mas chegou. Então, quando chegou, causou um grande estrago. E na cana, nós temos um grande exemplo agora, a ferrugem alaranjada da cana. Ela chegou e as cultivares de cana nossas são suscetíveis, né? Suscetível ao contrário de resistente, ou seja, elas pegam a doença. A 454, que é uma variedade mais plantada de cana, ela é altamente suscetível à ferrugem alaranjada. Ou seja, então, o que precisou fazer? Reformar, tirar essa variedade, por quê? Porque ela é suscetível, que é uma doença que veio de fora. Como que a ferrugem alaranjada chegou no Brasil? Nunca nós vamos descobrir. A gente sabe que chegou em 2012, se eu não me engano, 2014, 2016, eu não lembro de cabeça, mas começou, o primeiro lugar que identificou foi aqui em Araraquara, primeiro foco da ferrugem alaranjada no Brasil. Como chegou? Provavelmente pelo ar, né? Ou chegou através de alguma planta que trouxeram para cá. Então, agora, falei tudo isso para falar do método legislativo. Então, o método legislativo é esse. Quando você traz legalmente uma planta exótica para o Brasil, um animal exótico para o Brasil, você tem que deixar em quarentena para ver se manifesta alguma doença, se manifesta alguma praga. Então, você deixa lá no serviço de quarentena, que nada mais é que um ambiente fechado, uma estufa, uma casa de vegetação, um ambiente protegido, e a planta fica lá dentro, vendo se ela vai manifestar alguma doença, alguma praga. O outro método que existe legislativo é quando chega de container fazer uma fumigação. O que é? Os fumigantes, né? São gases tóxicos para pragas que você põe no container, chegou de navio e vai matar se tiver alguma praga exótica. Ou tratamento a frio ou tratamento a quente também.
Então, métodos legislativos são esses, de controle de plantas exóticas que chegam no nosso país. É isso? Opa, positivo. E esses métodos, eles legislativos, eles governamentais ou Governo. federais? Ele é tudo da vigilância agropecuária. Agropecuária. Legal, Agropecuária. legal. Porque tudo tem que entrar pelo porto ou de avião. Então, se for no aeroporto, tem a vigilância agropecuária, e nos portos de navio também tem a vigilância agropecuária. É um tipo de tratamento, né? É o que você falou, ele é do governo, a gente não faz, né? A gente, até porque a gente não pode trazer. Se a gente conseguir uma liberação, dificilmente uma pessoa vai conseguir uma liberação. Quem consegue para a entrada, né? Quem consegue é a universidade, multinacionais, grandes empresas, né? Que conseguem trazer. Então, o método legislativo, nós, enquanto aí não pertencendo ao governo, né? Trabalhando em empresas assim, dificilmente a gente vai aplicar o método legislativo. Ah, sim, professor. Tá certo, Governo. compreendido. Bom, então vamos lá. Então, nós vamos falar sobre aplicação de defensivos. Lembrando, né, que eu não estou falando só de química, estou falando de defensivos como um todo. Vou ajustar a tela aqui. Então, por que, gente, tecnologia de aplicação de defensivos? Porque não é tão simples assim, né? Falar, vou lá aplicar, vou lá. Quer ver doer os ouvidos é quando alguém fala, vou lá jogar veneno. Jogar veneno não é nem veneno, muito menos jogar. Né? É uma aplicação de defensivo. Por quê? É toda uma ciência, porque tem um lugar certo, o alvo certo para atingir, a dose certa para ser utilizado e a quantidade certa de produto. De forma econômica, é óbvio, você não vai gastar à vontade e sem contaminar pessoas e meio ambiente. Então, é toda uma tecnologia, né? Alguém pesquisou e tem todo um, um controle, uma tecnologia por trás, né? Então, lá, eu tenho um alvo, eu tenho que saber aonde eu tenho que atingir a minha praga, se é contato, se é sistêmico, se eu tenho que atingir quando ela é larva, quando é pequeno, quando o fungo apareceu, antes de aparecer, se eu aplico preventivo, se eu aplico corretivo, se eu aplico nas folhas, ou se eu aplico no solo, enfim, eu tenho que saber o alvo. Como é que eu vou saber isso? Bula do equipamento, do produto. Dosagem também, então tem que saber aonde eu vou aplicar e a quantidade que eu tenho que aplicar. Aonde vai estar isso? Na bula do produto. Então, por isso que aqui a gente vai falar quais as maneiras de aplicar, para quando vocês lerem a bula, vocês saberem o que está querendo dizer, né? Aí dos milhares de produtos que tem, nós não vamos ficar falando como que cada um aplica. Nós vamos falar quais são as maneiras corretas de aplicar, e aí você vai abrir a bula do defensivo, uma vez que você escolheu qual o defensivo, né, que nós mostramos na aula passada, lá o Agrofit, e você tem a praga e você tem o defensivo, as maneiras, os métodos de controle daquela praga, né? Então, nós estamos mostrando os métodos, e aí, para aplicar, você vai ler na bula do produto. Então, que tenha menor custo, menor impacto ambiental. Então, a tecnologia de aplicação, né? Isso aqui é a correta colocação do produto no alvo, na quantidade necessária. Pulverizadores, então, algumas terminologias, né? Pulverizador. Pulverizador é a máquina. Pode ser a costal, é um pulverizador, pode ser o trator, é um pulverizador, pode ser o avião, é um pulverizador. Então, é o instrumento ou a máquina utilizada na agricultura que faz a dosagem. Então, o pulverizador é quem faz a dosagem. Sem o pulverizador, eu não consigo controlar a dose do produto que eu estou aplicando, tá? Então, o pulverizador é quem faz a dosagem do produto. A pulverização é o processo de transformar o líquido em gota. Então, isso é a pulverização. Quem faz a pulverização? O pulverizador. A aplicação é
a deposição, é a chegada da gota no alvo, no tamanho adequado, da forma adequada, conforme a bula está mandando. Então, pulverizador é a máquina. Pulverização é o processo de pulverizar o líquido em forma de gota. E a aplicação é o processo, é o trabalho em si, é a hora que a gota está chegando na planta, tá? Então, essas são algumas terminologias. A gente sabe que são produtos, então eu vou falar muito aqui de segurança, né? Não tem como eu falar de aplicação de produtos sem falar de segurança. Então, eu vou falar bastante de segurança na aplicação de defensivo, tá? Então, tem algumas formas de exposição desses produtos. O que é uma exposição direta? É aquela que o operador manuseia, que o funcionário que está trabalhando nesse setor. Exposição direta é aquela da pessoa que está aplicando, é aquela que a pessoa está diretamente manipulando, ou preparando a cauda, ou aplicando, enfim, pondo a mão, colocando a mão diretamente no defensivo. Então, essa é uma forma de exposição direta. Exposição indireta é, por exemplo, entrar na área após a aplicação. Por que é indireta? Porque você não manuseou o produto em si, você não pôs a mão no defensivo, mas você entrou logo após a aplicação do defensivo, ou seja, você está tendo um contato também, mas de forma indireta. Então, você também tem que ter EPI, você também tem que respeitar o intervalo de carência para poder reentrar naquela área, porque é um tipo de exposição que é logo a segunda pior depois da exposição direta, obviamente, a exposição indireta. E tem a exposição sem contato, que é aquele que você não manuseou o produto, você não entrou na área após a aplicação do produto, mas você teve é isso aí, Daniel, tem que marcar a área que foi aplicado. A exposição sem contato, por exemplo, um alimento contaminado, ou a gente vê nessa foto aí, uma pessoa mal intencionada jogou um frasco de um defensivo numa represa, numa mina, numa nascente, e depois você vai nadar naquele lugar. Você está tendo uma contaminação do ambiente, e se você adentrar aquele ambiente, você está exposto àquele defensivo, tá? Exposição ocular é aquela que ocorre através dos olhos, irritação nos olhos. Nós vimos lá que mudou a classificação toxicológica dos produtos, que agora não considera exposição, irritação dos olhos e da pele. É dessa que eu estou falando. Exposição via oral, ingestão do produto via oral, pela boca. Exposição dérmica é aquela através da pele. Então, veja, ó, nós falamos de exposição ocular e exposição através da pele. São aquelas duas principais que estavam lá na classificação toxicológica dos produtos, dérmica e ocular. Respiratória é quando você respira o produto, a inalação do produto. Então, agora vai uma perguntinha aí para vocês. Qual via é a maior causa de contaminação do trabalhador por defensivo agrícola? Pela respiração ou pela pele? O que vocês acham? Eu acho que é pela pele aí, professor. Ela é dérmica, né? Ela é a mais contato, ela é mais prejudicial à saúde, né? Então vamos lá, o Daniel falou que é pele, o Otávio falou Eu, que é eu também respiração, acho que é pela pele. o Edjan acho que é pela pele, ó, tá dando um placar. Quem mais? Lembre-se que eu vou comentar, o Adriano acho que é pela respiratória, respiração,
Mais alguém aí? Acho que ficou empatado, né? Então eu vou responder. Pela pele. É a contaminação pela pele. É a mais contaminante, vamos falar assim. Vocês vão ver que eu vou fazer algumas perguntas e vou explanar algumas coisas, mas lembre-se que eu nunca falo por mim, né? A gente sempre, para apresentar uma coisa, a gente tem que ter base científica, a gente tem que ter como base algum trabalho, alguma pesquisa, tá? Então, aqui tá uma em cima da outra aqui, ó, mas dá para ler a pesquisa. Quem fez para dela, 2011, segurança de aplicadores de glifosato em mato dirigido em cana-de-açúcar, Ribeirão Preto, 2011. Então, é a exposição térmica. Até a gente consegue até imaginar, né? Parando, quando a gente faz a pergunta, para responder rápido, não dá tempo da gente pensar, ou a gente... né? Então, é normal. Mas vamos pensar assim, a dérmica, o que a gente tem mais, né? Qual que é o nosso maior órgão? A pele. A respiratória, quando você tem uma boa máscara, com os filtros, a máscara recomendada lá nos pictogramas, né, que era outra perguntinha que tinha lá no teste, que muita gente, eu ainda não corrigia de vocês, mas eu vi da turma 28, que está tendo a mesma aula, onde pergunta lá o que os pictogramas dizem. Muita gente pôs lá, todas as alternativas estão corretas. A primeira opção era a dosagem do produto, a segunda era o volume de calda, a terceira quais os EPIs utilizar, e a quarta, todas as alternativas estão corretas. Ora, o pictograma não fala. O pictograma é aqueles desenhinhos lá, né? Do rótulo. O pictograma não fala dosagem, nem volume de calda. O pictograma fala dos EPIs utilizados. Então, não sei se vocês já responderam certo ou não, que eu ainda não recebi. Eu recebo quando fecha, que nem eu vou receber de vocês, no sábado que vem, na sexta que vem, quando fecha o período que vocês têm para responder as perguntas aí. Mas então é isso. Então a gente pensa assim, se a gente utiliza o equipamento de proteção ideal na respiração, a respiração é boca e nariz. Então, se você tampou bem isso aqui, a chance de ser contaminado é menor, né? Se tampou nariz e boca bem tampado, apesar que o bem tampado que é o problema, né? Máscara certa e correta utilização. Mas a pele é muito maior, né? A chance de entrar em contato com a pele é muito maior do que entrar em contato com o nariz. Então, vamos lá. Então, considerando que a exposição pela pele, a dérmica, é maior que a respiratória, então, além dos EPIs, tem os EPCs. O que é os EPCs? Equipamentos de proteção coletiva. Então, a gente tem que ver, dentro da empresa da gente, o que dá para melhorar com relação ao coletivo. E aqui é um ponto de negligência que a gente vê nas empresas, porque a empresa, então aqui eu vou ser advogado do trabalhador, vou contra a empresa. Então, contra. Dizer assim, as empresas tanto se preocupam com o EPI, quando você pega um EPI, te faz assinar, se você não usa o EPI, ele pode te dar uma advertência, pode dar até uma justa causa, enfim, o EPI é o foco. Agora, tem os equipamentos de proteção coletiva, que isso a empresa tem que fazer. Então, veja aqui, por exemplo, algumas ideias, né? Que, olha aqui, ó, reduziu 93% de exposição da pele, tacou a barra de pulverização nas costas. Olha aqui, ó, tá aqui a fonte, 93% de redução de exposição da pele quando você joga a barra nas costas. É óbvio, porque, olha aqui, você não vai mais passar aonde você aplicou o produto está passando nas suas costas. Imagina se isso aqui, você está passando atrás do produto, você está sendo contaminado. Então, veja que um carrinho desse aqui, uma ideia simples, um equipamento de proteção coletiva, que diminuiu 93% da exposição
da pele. Então, equipamentos de proteção coletiva são tão importantes quanto os equipamentos de proteção individual, só que muitas vezes são negligenciados pelas empresas. Então, eu digo assim, a gente tem que procurar sempre alguma coisa dá para melhorar, né? E não são equipamentos gambiarras feitos em casa, não. São equipamentos que vendem, né? Que é uma marca conhecida, pulverizador manual de carrinho, ou seja, a pessoa aqui não tem contato algum com o produto, né? Olha lá, aplicando atrás. Esse aqui está aplicando na frente, esse aqui está aplicando na frente, mas ele tem uma proteção, ele tem esse chapéu aqui. O bico, aquele pingente, ele tem duas funções, de não deixar entrar em contato com a sua cultura, né? A gente vê aqui, ó, aqui está uma planta daninha que ele quer matar, e aqui está a lavoura dele. O que ele faz? Quando aplica com esse pingente, ele reduz muito, quase que zero a chance de cair algum respingo ou deriva, nós vamos falar o que é deriva, na sua lavoura. E, além disso, quando não tem a deriva, você também não está contaminando o trabalhador. Então, é um equipamento, além de segurança para a lavoura, é uma segurança para o trabalhador. E nos tratores, a posição das barras. Isso aqui, essa foto, é o que tem de pior para a contaminação do trabalhador. Barras laterais, veja aqui, ó, na frente do pneu grande, com cabine aberta. Veja aqui o nível de exposição, né? Está aqui a fonte. O nível de exposição do trabalhador no tronco, 38% de chance dele ser contaminado no tronco. 30% de exposição nos braços. 23% de exposição nas pernas, ou seja, a porcentagem que tem de chegar um produto na perna, no braço e no tronco, quando ele trabalha com um trator de barra lateral sem cabine, ou seja, isso aqui uma empresa não deveria nem ter um equipamento de pulverização nessas condições. Você veja que o trabalhador com os EPIs ainda tem uma grande exposição ao produto. Aqui já diminuiu, lá era 38 e 30, aqui foi para 28 e 20. O que fez de diferente aqui? O que fez da foto anterior para essa? A anterior que eu disse que é a pior que tem. Essa aí melhorou um pouco. Olha, o tronco a aplicação está no final, né, tá atrás, né, não está na frente. Exatamente isso aí, Otávio. Naquela anterior, a barra estava na frente do pneu grande, embaixo da escada, ali atrás da escada do trator. Esse aqui já passou para trás. Veja que diminuiu 10% só no tronco o risco de exposição. Mas, qual que é o problema aqui ainda? Cabine aberta. Vamos para o próximo. Cabine fechada com barra lateral. De 38 já caiu para 18, só de fechar a cabine do trator. O problema ainda é que a barra está ao lado, tá? Na frente da cabine. Então, aqui, ó, de 38 caiu para 11. O que ele fez? Barras traseiras e cabine fechada. Isso é o que nós temos de melhor opção para hoje. Veja que ainda existe chance de contaminação, porque as cabines não são totalmente vedadas, né? Então, ainda tem as outras riscos de exposição, mas diminuiu de 40 para 10, tá? Então, existem diversos tipos de tratores que nós temos que ver, né? Que é a barra lateral, cabine aberta. Olha isso aqui, pôs a barra lá na frente. Não tem um porquê trabalhar com barra dianteira. Se coloca na frente por conta de melhor visualização do operador, para não bater em nenhum obstáculo, mas em termos de contaminação ele está complicando. Veja, esse aqui está com a barra para trás, porém,
a cabine aberta. E veja que está tendo muita deriva. Olha aqui que é o problema. Então, o risco, quando a gente fala lá da cabine traseira com da barra traseira com cabine fechada, o problema é a deriva. O que é a deriva? Nós já vamos falar, mas é essa nuvem aqui fora do alvo. Aqui, a carretinha ideal foi lá para trás a barra, mas a cabine aberta. Olha aqui, cabine aberta com barra dianteira. Isso aqui é um risco muito grande, né? Apesar de ter o chapéuzinho antideriva e tal, mas veja só, dianteira com cabine aberta, traseira um tipo atomizador que pulveriza com muita pressão, forma uma nuvem grande, ele mesmo com a EPI e tal, mas o risco é alto porque é cabine aberta, barra traseira com cabine aberta. Veja aqui uma propaganda de um produto com cabine aberta. Então, o trabalho de pulverização com cabine fechada deve ser feito, tá? Não estou pedindo para ninguém chegar na empresa segunda-feira e falar assim, não vou trabalhar com a cabine aberta que o professor falou. Não, tudo tem um processo de adaptação, né? Então, é uma questão, você pode questionar o departamento de segurança na sua empresa e falar, ó, barra lateral com a cabine aberta é o que eu tenho mais perigo de contaminação, tá? Então, o ideal é isso aqui, ó, cabine fechada e barra traseira. Mas o meu trator não tem cabine, manda pôr. Um bom sistema de vedação reduz 90% da exposição do tratorista, tá? Então, tem diversas marcas, essa marca aqui é a marca, né, estou fazendo propaganda, mas é uma marca muito boa, conheço, você compra uma cabine, ó, reduz 90%, não é 100%, né? Então, lá ainda existe, que nós vimos lá, os 8% de risco de contaminação, mas veja que reduziu 90% de exposição quando a gente põe uma cabine fechada. Então, manda comprar uma cabine, ora, se a empresa está preocupada com EPI, tem que estar preocupada com os EPCs também, os equipamentos de proteção coletiva. Cabine tem de todo modelo, tem para qualquer trator, é só querer comprar e mandar fechar. Daniel, nós vamos falar da deriva já, aguenta aí. Então, a cabine você manda pôr. Um outro tipo de exposição, que aqui entra uma, que nas outras não entraram, é no pé, que é a aplicação, como a gente está vendo aqui, ó, um quadriciclo, aquela catação, né? A pessoa desce do quadriciclo, ou então tem aquelas outras catações, né? Que o trator vai na frente e os 2, 3 funcionários vão atrás aplicando, tem esse outro tipo de contaminação também. Então, aqui é uma tabelinha da Andete que a gente é bom entender. Se o produto é altamente tóxico, cadê minha setinha aqui? O produto é altamente tóxico, e a exposição é alta, o meu risco é alto. Por exemplo, produto de classe 1, com a cabine aberta, com a barra lateral. O risco é muito alto. Se o produto é muito tóxico, mas a exposição é baixa, por exemplo, uma cabine fechada, meu risco é baixo. Se o produto é pouco tóxico, mas a minha cabine está aberta, a exposição é alta, meu risco é alto. E, óbvio, se o produto é pouco tóxico e eu estou bem protegido, meu risco é baixo. Então, durante a aplicação de defensivo, qual que é o maior problema de contaminação? A deriva. O que é a deriva? A deriva é o arraste das gotas fora do alvo, ou seja, sabe, esse produto tem que cair aqui. Olha lá, o Thiago falando que trabalhou na usina atrás de um caminhão passando veneno em carregador. No caso da mangueira que o Jato você está falando, né? É um risco de exposição. Vocês viram ali. Isso aí, Thiago. Então,
você viu o risco de exposição que se teve lá. Pode ser maior, pode ser menor, claro, né? Aquilo é um trabalho, um artigo científico que eu estou citando, eu não estou criando, não estou amedrontando, mas é um trabalho científico que mostra isso. Então, a deriva é o que é, mas é lógico, o risco diminui, né, Tiago? Se usou o equipamento de EPI correto, se fez da forma correta, não deixou da deriva, o risco diminui, com certeza. Então, a deriva é isso, é o arraste dessas gotas para fora do alvo, né? Olha isso aqui é o cara está aplicando o produto e passando logo atrás do produto, com alta deriva, né? Olha lá, o Thiago falou que uma vez quebrou e teve que tomar banho. Isso aí, porque o produto está em contato com a pele, né? Porque é o meio mais perigoso aí de contaminação. Ainda bem que você foi tomar o banho, não continuou trabalhando. Então, veja aqui, ó, alta deriva, a pessoa aplicando na frente e vindo logo atrás. Risco de contaminação alto, mesmo que o produto seja de baixo risco, mas o risco passou a ser alto por causa do nível de exposição. Veja que não está com a roupa adequada, está aplicando o produto e entrando em cima, está jogando nele, né? Veja uma pulverização dessa aqui. Quanto prejuízo econômico e prejuízo para a saúde do trabalhador, né? Ele está perdendo muito dinheiro, que nós vimos lá que o controle com defensivo químico pode custar aí 40% do custo de produção, e aqui você está jogando fora, você não está aplicando. Sem falar, obviamente, da contaminação que nós estamos dizendo. Olha que a deriva. Isso aqui, você vê que ele está aplicando o produto não está indo para a planta, ó, o produto está indo embora. Olha, está jogando dinheiro fora e está indo o veneno, o defensivo lá para o operador, né? Olha aqui, não está caindo na planta, olha aqui, não está caindo na planta, aí tudo embora, isso é a deriva. Tá? Olha isso aqui, ó, parece que está aplicando calcário, né? Olha que produto indo embora. Contaminação e prejuízo econômico. Então, zero deriva é quando, olha aqui a deriva, ó, de avião. Isso aqui não pode deixar acontecer. Você não está aplicando, não está caindo nada na sua lavoura. Você está jogando dinheiro fora, pagando um avião à toa. Veja, ó, está fazendo o vórtice e o produto indo embora. O que está caindo aqui na lavoura? Nada. Está indo tudo embora. Olha aqui. Isso aqui não pode, né? Cadê o produto? Olha o produto indo embora. Porque o próprio impacto da pulverização, que nós vimos lá, da pulverização, o impacto na hora da aplicação da gota na planta, lá faz a penetração. Isso aqui, essa gota aqui vai ficar no ar, não vai penetrar na planta. Veja a diferença dessa aplicação, dessa para essa. Isso aqui zero deriva, está aplicando, caindo diretamente em cima da planta. Então, ó, zero deriva. Aqui, ó, exatamente assim que tem que ser. Aplicação indo diretamente em cima da planta. Então, o que causa deriva? Condições climáticas e tamanho de gota. Vento, umidade, temperatura, condições climáticas e tamanho da gota. Como que a gente resolve isso, então? Aumentando o tamanho da gota. Quanto maior a gota, menor a deriva e evaporação. Porque, além da deriva, tem a questão... Tiago, a usina aplica, deixa eu abrir aqui, a usina aplica maturador na cana e não deixa ela madurar naturalmente. Mas aí, Tiago, é uma questão, vamos falar, que não está errado, né? O maturador ele deve ser aplicado, né? Porque a usina também não queria utilizar o maturador, gastar com um avião, gastar com produto, né? Mas o que acontece? A cana está verde, você não tem outra opção, né? Porque ainda mais quando a safra começando cada vez mais cedo, você tem que madurar, provocar a maturação da cana, né? Porque senão ela vai ter, também a usina vai ter prejuízo, né? Então, 1, 2, 3 pontos no nível de POL, né, do ATR, a empresa precisa utilizar esse recurso, né?
que ela vai amadurecer naturalmente a partir de maio, meio do ano. Então, para começar a safra, mesmo com variedade precoce, às vezes é preciso aplicar. Agora, não tem problema nenhum aplicar. Aplicando correto, né? Aplicando correto, não tendo trabalhador por perto, utilizando os EPIs, sabe? Então, o problema não está na aplicação, o problema está em aplicar errado, né? Aplicar sem controle, aplicar com deriva, com bico errado, aplicar no vento. Mas é preciso utilizar esses tipos de defensivo ou esses tipos de maturador. Então, como que eu tenho que fazer as técnicas para que seja sem contaminação e de forma econômica, né? Então, deriva é o maior problema de perdas de defensivos e de contaminação é a deriva, né? Então, quanto menor a gota, mais deriva vai dar, e mais vai evaporar essa gota se for no momento quente antes de chegar na planta, né? Então, e como que eu aumento o tamanho da gota? Com o bico. O jeito que eu aumento o tamanho da gota é mudando o meu bico, tá? Então, quais tipos de bico que tem? Na verdade, ponta de aplicação, o nome correto, né? Por quê? Porque ela envolve vários componentes, né? Tem o corpo, tem a ponta propriamente dita, tem a capinha, tem o filtro, tem os anéis de vedação. Esse filtro aqui, ó, veja, já tem o filtro, a hora que a peneira, a hora que põe o produto, tem o filtro no tanque, tem o filtro na barra e tem o filtro na ponta de aplicação, ou seja, para não passar nada mesmo, para não entupir o bico. Então, quais os tipos de bico que tem? Tem o bico plano, leque, bico do tipo leque ou do tipo plano, e os cônicos, vazio, cônico, cheio. Veja aqui, ó, o bico leque, o bico plano, é esse aqui, ó, que forma o leque. Veja que a zona de aplicação, onde vai chegar na planta, é essa aqui, aonde a gente está vendo aqui na foto, esse ponto mais claro, denominado bico antideriva. São os que causam menos deriva, menor risco de contaminação. Aqui, às vezes, questiona que o bico plano, leque, não dá para... Porque, assim, quando se lançou esse bico leque, foi para fazer aplicação em solo. Mas hoje a gente sabe que pode aplicar em plantas também, em produtos sistêmicos ou de contato com bico leque, que é o que dá menor contaminação, menor deriva, tá? Os cônicos, eles fazem gotas pequenas, por isso que o leque é favorável, que ele faz gota maior. Então, a gente tem que dar preferência e usar os bicos tipo leque, que são os de maiores gotas. Então, cone cheio, bicos cônicos cheio, veja por que é cheio, aqui na foto mostra melhor do que eu explicando, né? Porque dentro do cone tem produto. E o cone vazio é esse que dentro do cone não tem entrada de produto. Esse aqui tem gotas menores. Então, a tabelinha a gente vê mais ou menos assim, ó, gotas muito finas tem muito risco de deriva e muita evaporação. Porém, a penetração é ótima, corrimento é muito baixo. Gotas grossas, o risco de deriva é baixo, a evaporação é baixa, porém a penetração é um pouco pior. Então, o que nós temos de... veja aqui, cada tipo de defensivo tem a sua recomendação. Herbicidas, veja aqui, trabalham com gotas grossas, média e grossa. Inseticidas com gotas média e fina. Fungicidas com gota fina. Então, tudo bem, o fungicida é recomendado aplicar com gota fina. Agora, o herbicida é recomendado com gota média e grossa. Então, para que eu vou aplicar gota fina num herbicida? Sendo que o herbicida é o defensivo mais utilizado, o que mais contato tem o trabalhador. Para que eu vou utilizar gota fina, que tem um alto risco de deriva, de perda por evaporação, se o próprio produto recomenda que seja gota grossa? Então, é uma coisa que
muitas empresas negligenciam que, infelizmente, muitas nem vê o tipo de bico que está aplicando, só vai pela cor, só troca o bico, a hora que entope, e bota um novo, aí tem bico novo com bico velho, gota fina com gota grossa. Então, a ponta de pulverização é o sucesso do trabalho, é o sucesso econômico e de eficiência do produto. Então, essas são as recomendações, ó, as densidades recomendadas, ó, menos gotas, gotas grossas, ó, o herbicida é assim que trabalha, menos gotas e gotas grossas. Já o fungicida, tudo bem, são mais gotas e gotas finas. Então, aqui, às vezes, a gente tem que utilizar a fina. Agora, o que a gente mais utiliza é o herbicida, então não precisa ser gota grossa. Então, existem esses papéis hidrossensíveis que a gente põe. Como que eu sei que gota que está caindo e quantas gotas? Veja que aqui é a recomendação, ó, gotas por centímetro quadrado. Então, como que eu sei quantas gotas está caindo por centímetro quadrado? Põe um papel sensível, veja aqui no desenho, está aqui, ó, papel sensível aqui preso na folha, como se fosse a folha, né? Então, você prende o papel sensível aqui, que é uma fitinha como essa aqui, ó. Está tendo um tamanho quase real aqui. Então, ela tem os centímetros, 10 centímetros quadrados, por exemplo, e aí você vê que é uma gota muito fina, você conta quanto está caindo por centímetro quadrado. E aqui você vê quantas gotas está caindo por centímetro quadrado, se a gota é grossa ou muito grossa. Está aqui um papel sensível. Se for um atomizador, ó, você aplica amarra na folha. Se for na palhada, você põe ele em cima da palhada e faz a contagem da gota e o tamanho da gota. Lembrando que, importante isso, quem for defender essa ideia na empresa tem que estar armado com tudo. E tamanho de gota não tem nada a ver com o volume de cauda. Por exemplo, aqui, ó, gotas muito finas, 40 litros por hectare. Gotas muito grossas, 40 litros por hectare. Então, não tem nada a ver com dosagem do produto, o tamanho da gota. Nada a ver, tá? Então, fala assim, mas se eu ponho gota muito fina, vai cair menos. Se eu ponho gota muito grossa, vai cair mais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Quem faz o controle de dosagem é o pulverizador, tá? Então, produtos de contato, eu preciso de gotas mais finas. Produto sistêmico, eu preciso de gotas mais grossas. Por isso, os herbicidas, muitos são sistêmicos. Então, eu não preciso de gota fina. Preciso, ó, de 20 a 30 gotas por centímetro quadrado. Produtos de contato, eu preciso de 30 a 40 gotas por centímetro quadrado. E esses aqui, os de contato, são aqueles herbicidas que, aonde ele cai, ele mata aquela parte da planta. Caiu na folha, ele vai matar a folha. O sistêmico é aquele que vai penetrar na folha e vai entrar no sistema circulatório ali da planta, né? No transporte de seiva da planta. Então, se ele é sistêmico, ele pode ser gotas maiores, porque ele vai penetrar e trabalhar na planta, tá? Então, aí o tamanho das gotas e o quanto de arraste que tem. Como que eu conheço o meu bico, que tipo de jato que é, tem aqui. Todo bico, se a gente pegar ele, o XR é o jato leque, tá lá escrito, olha lá, o tipo de jato, a marca do fabricante, a vazão do leque, o ângulo do leque, 110 graus, né? Algo mais ou menos assim, 110 graus do leque. 0,4 é a vazão, a capacidade do bico. 0,4, aí tem que fazer a formulinha lá, né, que é 1,5 litros por minuto. O material do produto, DS, pode ser de cerâmica, poliacetato, aço, inox, latão, nylon. Então, no bico, eu tenho todas essas informações, a medida do leque, vazão, modelo de bico e fabricante. Tem os bicos que hoje é o que está mais se utilizando, são os bicos com indução de ar. O que o bico com indução de ar? Ele faz gotas extremamente grossas. Porém, com aquela quantidade de gotas, né? Ele aumenta
Daniel, pode falar. É sistêmico ou esse produto aí, como é que fala mesmo? Sistêmico, ele entra no sistema. Sistêmico. Isso. Ah, tá. E aí, professor, você falando daquele papel lá também, tem um outro método que a gente olha para saber se está caindo se o produto está chegando no alvo correto, né? A gente usa tinha costume de usar um CD. Ah, mas não escorre? Não, não, não. Aí você colocava ele lá e você sabia se o produto estava chegando lá. E aí ficava tudo remarcadinho lá, certinho. Entendi. Bom, mas haja CD, hein? Tem que ter CD de música ruim para jogar fora. Verdade. Mas isso aí, eu compro o papel lá. Mas beleza. Então, olha lá, os bicos com indução de ar, eles aumentam o tamanho da gota, reduzindo a deriva e a evaporação. Ideal para lugares com problemas climáticos, ou seja, com vento, temperatura. O que ele faz? Veja que o produto entra aqui, aí aqui tem um sistema de entrada, tipo um Venturi, um tubo, que ele entra, ele pega as gotas, ele pega o ar, chupa o ar, né? Quando passa aqui, ele chupa o ar, faz um vácuo, né? O líquido entra aqui, faz um vácuo de ar. Então, esse ar penetra no líquido, formando gotas maiores, tá? Então, o que é isso aqui? Um termo-higroanemômetro. Termo, mede a temperatura, higro, mede a umidade, anemômetro, mede a velocidade do vento. Por quê? Tem, lá na bula, também tem as recomendações. Mas, umidade relativa tem que ser mínimo de 55%. Por quê? Menos do que isso, evapora a gota. Velocidade do vento, no máximo 10 quilômetros. Por quê? Mais do que isso, vai arrastar as gotas. Temperatura abaixo de 30, porque acima disso vai evaporar as gotas. Então, como que eu sei que condição que está? Eu tenho que ter um aparelhinho que mede umidade, velocidade e temperatura. Então, se lá na sua frente de trabalho, você trabalha com pulverização e não tem um equipamento para medir umidade do ar, velocidade do vento e temperatura, você já está errado. Por quê? Lá na bula do produto, tem as recomendações, umidade, velocidade e temperatura. Se você não consegue medir isso, como você vai saber se você está aplicando certo, né? Então, você tem que ter esse equipamento, esse ou qualquer um outro, né? Se você não tiver um que marca os três, você precisa ter um de cada um. Mas você precisa ter esses tipos de controle na propriedade, você tem que ter, né? Então, o controle é um dever do produtor. Além de causar prejuízo, contaminar o trabalhador, a legislação exige, né? Então, existem normas que exigem que a aplicação não tenha deriva, tá? Então, não é nenhum favor que o proprietário está nos fazendo em controlar a deriva, não. É obrigação dele e nós, como responsáveis, no caso, se for gestor desse serviço, nós temos que controlar a deriva. Além disso, o Daniel, tem que estar, é o que nós vimos aqui, ó, tem que estar abaixo de 10 km por hora, a velocidade. Manter bico desentupido. Detalhe, nunca desentupir com a boca, aquela sopradinha no bico, a gente vê que que ocorre, né? Que não deve, né? Então, outros cuidados, manter bico desentupido, manter bico sem vazamento, porque como é que você vai controlar a dosagem num bico com vazamento? Filtros limpos, olha aqui, ó. Filtros nessas condições interferem totalmente na dosagem do produto. Então, não adianta você falar em tecnologia de aplicação, alvo, dose, dosagem, volume de calda, pressão, velocidade, temperatura, umidade, se você está trabalhando com um bico desse aqui. Isso aqui não vai te dar a vazão do produto, tá? Então, ó, como é que é um bico limpinho, fica desse jeito. Sem vazamento, óbvio aqui, ó, bico pingando, filtro sujo. O que é os maiores problemas, né, dessa pesquisa aqui, BRAF 2014? Que os pulverizadores têm manômetro inadequado. 90, aqui é a quantidade de equipamentos que eles avaliaram, que deu esse problema. 90
deles tinha manômetro quebrado. Ora, a pressão de trabalho do pulverizador é importantíssimo para formar o tamanho das gotas para ter uma aplicação correta. Então, se você não tem um manômetro, como você vai saber? Depois do manômetro, bicos com defeitos. Esse é o segundo maior problema. Erro em taxa de aplicação, vazamentos e espaço incorreto entre os bicos. Então, são os maiores problemas encontrados no sistema de pulverização. Outra questão é a calibração correta dos equipamentos. Todo equipamento deve ser calibrado. Não tem de... eu estou fazendo a costal, não dá para calibrar. Lógico que dá. Todos têm calibração. Por exemplo, a costal, como você calibra? Você marca uma área de 100 metros quadrados, delimita lá 10 por 10, 100 metros quadrados. E pede e enche até a tampa o produto de água, enche até a tampa. E pede para o operador ir passando como se ele estivesse trabalhando normal, ou seja, na velocidade dele normal, no bombeamento da pressão normal que ele vai trabalhar, e pede para ele percorrer esses 10 metros quadrados. Aí lá no fim você completa o tanque de novo. Aí você vê quantos ml você completou depois que ele passou nesses 10 metros quadrados. Então, você consegue até falar, bom, se em 10 metros quadrados eu utilizei em 100 metros quadrados, 10 por 10, eu utilizei tantos ml, no hectare eu vou utilizar tanto, uma regrinha de 3. Então, você calibra o costal também. Todo equipamento, um atualizador, qualquer tipo de equipamento, você pulveriza. Então, isso nós estamos falando de tecnologia de aplicação. Então, todo esse conjunto é fundamental na aplicação de defensivos, né? Então, não tem ninguém lá. Eu falei que dói os ouvidos, né? Vou lá jogar veneno. Para, não é veneno e não é jogar. Então, tem toda uma tecnologia por trás desse sistema, tá? Então, tem os equipamentos corretos para calibrar, para fazer a calibração desses equipamentos. Lembrando que é sempre fazer com água, né? Então, aquelas jarras graduadas, ou põe proveta, como eu tenho que pôr a mão, por isso que eu tenho que calibrar com água, né? Eu nunca vou calibrar com produto, né? Vou me contaminar e vou jogar o produto fora. Então, eu tenho aqui, eu vou estar próximo da pulverização. Se eu pôr uma proveta dessa aqui, eu tenho que pôr embaixo do bico. Segurar uma mesa de calibração, eu tenho que ir lá. A jarra tem que estar na mão. Rótulos e bulas. Então, falando da tecnologia de aplicação, vamos falar um pouquinho de rótulo e bula. Rótulo desses produtos é igual aos produtos nossos que nós vamos lá no supermercado comprar nas prateleiras, não tem um rótulo. No rótulo não tem que ter todas as informações lá nos produtos alimentícios. Validade, maneira de conservar, a tabela nutricional, os ingredientes, todo produto que a gente vai comprar no supermercado tem lá o rótulo, né? Os produtos defensivos também têm as mesmas regras de rótulos. Então, rótulos. A questão que eu falei lá dos pictogramas, é agora que nós vamos ver, né? Que eu falei que muita gente errou, vocês ainda não fizeram esse no teste ainda. Mas aqui está a perguntinha que eu faço lá, o que os pictogramas dizem, né? Os pictogramas são esses desenhos. Bom, aqui é um rótulo, né? Então, no rótulo é padrão, é legislação federal. Então, tem que falar aqui, cuidados com o meio ambiente, os pictogramas, preparo da cauda, a faixa toxicológica, quem é o fabricante, cuidados, pictogramas para aplicação. O que são os pictogramas? São esses desenhos aqui, esses desenhos que a gente vê. Então, ó, do lado esquerdo, são os EPIs que eu utilizo para preparar a cauda. Do lado direito o quê? Da caveirinha que tem lá. Cuidados na aplicação. Então, lembre-se disso. Então, aquele tanto de desenho que tem embaixo do rótulo, tem as regras. Do lado, vocês têm que saber isso. Do lado, então, você olha o produto de frente. Você vai ver o rótulo. Aí vai ver o desenho da caveirinha aqui do produto perigoso. Então, do lado esquerdo, preparo da cauda. Do lado direito, os EPIs para aplicação. Do lado esquerdo, EPI para preparar a cauda. Do lado direito, EPI na hora que você for aplicar. Aí cada desenho tem a sua informação. Macacão, avental, luva, ou seja, o EPI que eu tenho que utilizar, o protetor facial, bota, máscara com filtro, óculos,
tocar árabe e lavar as mãos, tá? Também tem os pictogramas de atividade, que fala se você vai manusear um produto líquido ou um produto sólido, se você vai aplicar um produto líquido ou se você vai aplicar o produto sólido. Pictogramas de cuidados na armazenagem e os pictogramas de advertência, que não se aproxime de peixes, animais e que é um produto contaminante, tá? Então, os rótulos têm todas as regras e tem os pictogramas que dizem o equipamento, o que você tem que usar, né? Que a gente pega esse produto aqui, ó. Você preparar a calda, você tem que usar avental, bota, máscara com filtro, óculos, touca árabe e luva. No momento da aplicação, você vê aqui, ó, é um produto de aplicação líquida, por causa desse desenho aqui, tem que utilizar avental, bota, máscara com filtro, óculos, touca árabe e luva. Lavar as mãos, cuidado com peixes e animais, tá? E, então, tá aqui. Cada desenho tem o seu significado. E aí tem as bulas. As bulas têm as regras de como eu devo aplicar o produto. Então, lembra lá que eu mostrei o Agrofit, né, para vocês lá, né, que fala qual lavoura é recomendada, que tipo de defensivo está registrado para aquela lavoura, e as dosagens. Ah, mas ninguém vai andar com Agrofit com acesso à internet, é bula. Então, eu dei um zoom nesse ponto aqui da bula, então tá aqui, ó, as culturas, então isso aqui é um herbicida. Ah, as culturas que eu posso utilizar esse herbicida. A cultura está aqui, ó. Cultura, arroz inundado e soja. Quais as pragas que eu, no caso, é um herbicida, quais as plantas que eu posso matar com esse herbicida aqui, capim isso, capim aquilo, tais plantas. Então, aqui, ó, esse produto está recomendado para arroz inundado e soja. Eu tenho cana, eu posso aplicar ele? Não, mas esse capim aqui, ó, capim marmelada, ele é recomendado para o capim marmelada no arroz, na soja. Eu posso usar na cana? Não pode, porque ele não tem registro para ser utilizado na cana. Ah, mas é o mesmo capim? Eu não posso? Não, não pode, se ele não tem registro para utilizar, sem ser no arroz e na soja, tá? Então, isso está lá na bula. Eu tenho que abrir a bula, né? Esse quadrinho aqui, eu dei um zoom desse quadrinho aqui, ó. Então, essa é uma bula do produto. Então, eu vejo lá quais as culturas que eu posso utilizar esse produto e quais os matos. Aí está aqui, por exemplo, aqui não está braquiária. Poxa, eu tenho soja, esse produto funciona na braquiária, mas não tem registro. Então, você não pode utilizar, tá? Como que... Quais os riscos de fiscalização? Por isso que eu tenho a receita agronômica. Na receita agronômica vai estar o produto, a dosagem e o que você vai controlar. Obrigatoriamente, eu tenho que ter uma receita lá na frente de trabalho para aplicar o produto, tá? Ah, mas tá, o fulano, tá, coisa errada tem, é tudo tipo, mas não é para nós, né? Fala assim, que nem o Roundup, você não pode aplicar na zona urbana. Ah, mas fulano vende, a revenda vende, não interessa, mas tá errado. Nós não vamos querer perder o nosso diploma por conta de fazer coisa errada, né? Se pegar um que não é da área, agora nós perdemos nosso diploma, nosso registro, e a gente fizer uma receita fora do que a bula recomenda. Eu não posso mandar você aplicar um produto diferente do que ele tem registro, tá? Então, o que é a receita agronômica? Daniel, eu já ia falar disso aí, já vou falar desse técnico. A receita é prescrição, igual médico. E por que não respeitar o médico quando ele dá uma receita lá, tomar um antibiótico tal, de tantas e tantas horas? Ué, a gente não respeita? Não fala, ó, se o médico mandou tomar amoxicilina a cada 12 horas, você toma a cada 6? Não. Você toma a cada 24? Não, você respeita. Então, o receita agronômica é a mesma coisa, tem que respeitar, porque a receita está de acordo com a bula do produto. O que o Daniel perguntou. A lei diz que quem assina é engenheiro agrônomo. Engenheiro florestal, engenheiro agrônomo.
O técnico agrícola é o responsável pela aplicação, pela responsabilidade técnica. Porém, aqui, né, já está mudando, eu não vou detalhar as mudanças, porque ainda está em mudança, mas tem Estado, tem empresas, cooperativas que adquiriram o direito do técnico agrícola assinar a receita. A legislação ainda diz o agrônomo, mas empresas conseguiram. Aí tem a tal da jurisprudência que fala, né? Se um conseguiu, eu também posso conseguir. Que nem, por exemplo, imagine uma cooperativa que tem um agrônomo que fica na mesa. E tem 50 técnicos agrícolas que estão nas fazendas. Quem sabe mais a situação da fazenda, quais as pragas, quais as plantas daninhas que tem, do que o técnico agrícola que está na fazenda. Então, não justifica só o agrônomo poder assinar, sendo que tem muito mais técnico agrícola lá trabalhando. Por quê? É a regra do receituário agronômico ter que visitar a área, conhecer a praga. Ora, se o agrônomo da cooperativa, por exemplo, se o agrônomo da empresa não está lá na área, como é que ele vai saber que praga que está lá? Como é que ele vai saber que planta daninha que está lá? O técnico agrícola, que é o cara que está mais no campo, é ele que vai saber. Então, por que ele não pode assinar receita? Então, eu sei que no Paraná, já técnico agrícola pode assinar, aqui no estado de São Paulo tem empresa que já consegue assinatura de técnico, tá? Mas eu não estou falando que isso mudou a lei, vamos se informar direitinho. Então, quanto tem de opção hoje? Na própria empresa, tem o agrônomo que assina, ou o sindicato rural, casa agrícola, o profissional deverá visitar a propriedade antes de emitir as receitas para conhecer as reais necessidades de agrotóxicos. Em caso de aplicação preventiva, que são os pré-emergentes, a visita do profissional pode ser dispensada, ou seja, se não tem mato, se é uma aplicação preventiva, teoricamente, ele não precisa ir na área, porque não vai ver nada. Agora, uma aplicação corretiva, de controle, tem que visitar a área. Quem não cumprir a lei tem todas as infrações, tá? Como que é a receita? A receita é isso aqui. Então, eu vou dando zoom. Então, veja aqui, essa parte de cima aqui. Então, tem quem está fazendo a empresa, está fazendo a receita, quem vai utilizar, quem vai aplicar, aonde vai aplicar, o endereço, CPF de quem vai utilizar o produto. Na parte de baixo, é a parte mais importante, eu diria, recomendações técnicas. Produto Roundup, diagnóstico, infestação de braquiária. Cultura, cana. Dose de aplicação, 5 litros por hectare. Equipamento de aplicação, terrestre, pulverizador de barro. Época de aplicação, imediato. Carência, não se aplica nesse caso, por exemplo, que é uma reforma, então você não vai ter colheita para se alimentar. Área a tratar, 15 hectares, quantidade a retirar, 75 litros, classe toxicológica, uma aplicação com essa quantidade, 200 litros por hectare de caldo, ou seja, cada 200 litros do produto, cada 200 litros de água, eu ponho 5 litros do produto. Então, veja que é assim que eu tenho que fazer, exatamente como tem que estar a receita. E a receita tem que estar na área de trabalho, tá? Se você está indo no campo fazer pulverização e não está levando a receita, você está passível. Quem está chegando agora? Marcos Vinícius. Então, você está passível de multa, tá? Então, outra coisa, se você tem essa receita, na receita está cana-de-açúcar, você quer aplicar na soja, você não pode. Ah, mas o Roundup funciona na braquiária da soja. Mas se na sua receita está cana-de-açúcar, você não pode estar numa outra lavoura sem ser cana-de-açúcar. Aplicação, por exemplo, aqui, ó, terrestre. Então, quem te deu a receita disse que é para você aplicar de forma terrestre com pulverizador. Se você estiver aplicando com costal, você está passível de multa. Por quê? Porque na sua receita, quem te recomendou, mandou você aplicar
de terrestre. Então, você tem que aplicar, respeitar conforme está na receita. Outra coisa, quantidade a retirar, você só pode pegar 75 litros. Por quê? É 5 litros por hectare. Você vai aplicar em 15 hectares, você pode retirar 75. Você tem que andar com no máximo 75 litros com essa receita. Você não pode andar com 100 litros. Olha, se o médico manda você comprar uma caixinha de antibiótico, você chegar na farmácia e pedir duas, a farmácia não vai te dar, né? Fala assim, o que o farmacêutico vai falar? Não, meu, seu médico mandou você comprar uma caixinha, eu não posso te vender duas. O defensivo é a mesma coisa. Aqui na receita está mandando você comprar 75 litros. Você tem que respeitar e comprar 75 litros, tá? Você não pode comprar mais, a revenda não vai te utilizar e você não pode ir para o campo com uma quantidade maior do que está na receita. E onde está tudo isso aqui? Aonde o cara que fez a receita tirou isso aqui tudo? Lá na bula, que nós acabamos de ver. Então, na bula está lá, cultura que é permitida, dosagem para esse tipo de praga, tá? Aí tem as informações, olha lá, modalidade... Ô, professor, Oi. desculpa eu cortando o senhor. E eu tô aceitando com outro celular aí, com o meu acabou a bateria, senhor tem como aceitar aí? Dá permissão para entrar aí? Não está chegando não, Daniel, não tem pedido. É do Marcos, vai liberar aí agora aí. Não, já liberei. Do Marcos, acabei de liberar. Modalidade, o handout, então aqui, ó, como que eu aplico o produto? Tá lá na bula e a receita copiou da bula aqui, ó. Tem que ser sobre as plantas daninhas, ser controlado, já germinadas, ou seja, um pós-emergente, aqui, ó, plantas já germinadas, o melhor período é próximo à floração, nos horários mais frescos, com temperatura abaixo de 27, umidade acima de 70 e vento menor do que 10. Então, aonde está isso? Está lá na bula. A receita só está indicando o que a bula manda fazer. Então, veja aqui, ó, pós-emergente, perto da floração, no caso aqui da braquiária, temperatura menor de 27, umidade maior que 70, vento menos de 10. Ou seja, você tem que ter um equipamento lá para saber a temperatura, umidade e vento. Ué, se tem a recomendação, como é que você vai aplicar fora da recomendação? Aí vai falar que o produto não fez efeito, aí vai falar que esse ano está difícil de controlar, aí vai falar que a braquiária está mais resistente esse ano, vai falar que o cara não aplicou, que roubou produto, que o problema no trator. Mas isso aí você não tem nenhum equipamento para medir temperatura, vento e umidade. Como é que você vai falar que o produto não fez efeito, né? Então, isso aqui está tudo lá na bula, está na receita. Quanto ao manejo integral de pragas, ó, então, informações sobre o MIP. Lá embaixo, ó, os equipamentos de proteção que você tem que utilizar, está lá no rótulo, está lá na bula. Destino, que você tem que levar a embalagem vazia no posto, aqui, ó, fazer a tríplice lavagem e entregar no posto de recolhimento de embalagens vazias de defensivo. Assinatura de quem deu a receita. E receita errado também é passível de multa. Veja aqui, ó, controle de vazio. Ele está mandando você comprar esse produto aqui, 18 galões. Essa receita aqui não vale nada. Por quê? Não está falando aqui, ó, classe toxicológica, não está falando o que ele vai controlar, não está falando a área que ele vai controlar, não está falando o volume de calda que ele tem que usar, não está falando a dosagem que ele tem que usar. Depois lá, comprar ZAP, 18 galões. Isso aqui não vale nada. Esse aqui, ó, mandou comprar esse outro produto, 2 baldes, ó, 2 baldes desse produto. Não tem para que ele vai controlar, não tem a área, não tem dosagem, não tem volume. Essa receita aqui não vale nada. Aqui em cima já está certo, ó, mandou comprar esse produto para controlar essa praga, o quanto que ele vai adquirir, qual que é a área, qual que é a dosagem por hectare, faltou o volume de calda, então também não está correto, tá? Então, receitas, tem até aqui ó, o artigo, a lei, que te torna passível de tomar uma multa por uma receita fora do padrão. Então, a receita, quem que dá a receita, quem que dá a autuação é os pessoal da defesa agropecuária e da vigilância sanitária, fitossanitária.
Período de carência, que está lá, o que, que é? É o período que você tem que respeitar entre a última aplicação e a colheita, tá? É o intervalo de segurança, ou seja, você aplicou lá no tomate tal produto, você tem que esperar X dias para poder colher aquele produto, tá? E mesma coisa com relação a transporte, aquisição do produto, nós falamos, para ter receita. Para ter transporte de produto, tem que ter um veículo em bom estado, motorista qualificado com os cursos de transporte de produtos perigosos, o MOP, com a rota, sinalização de segurança, separado de animais, pessoas e alimentos. Ou seja, essa caminhonete aqui, ó, está completamente fora do padrão para transporte de defensivos agrícolas. Tem que ter toda a sinalização, porque se acontecer um acidente, isso é um crime civil que dá cadeia de 2 a 4 anos, um acidente desse aqui com produtos químicos, se estiver fora do padrão. Então, para transportar, tem que ter o curso de transporte de produtos perigosos, o veículo tem que estar com os rótulos dos produtos, com as placas, tem que ter os kits de emergência, né, que é o equipamento dos EPIs, cone, placa de sinalização, lanterna, pá, e o motorista tem que ter o curso de NR 31.8 para fazer o transporte dentro da propriedade. Isso aqui é um transporte inadequado de produtos. Esse aqui já está adequado. Veja que aqui eu gostei, que eu pus essa foto, veja esse cara aqui, ele pegou o tanque. É o tanque que leva a água para preparar a calda, é o tanque que faz o combate do incêndio, e aqui embaixo ele fez um local de transporte de defensivo. Está faltando as placas de sinalizações, mas veja que está separado do operador, está longe de pessoas, ele só falta identificar com a plaquinha. O armazenamento também tem toda a regra, tem que estar em cima de estrados, veja que tem que estar em cima de estrada, não pode estar direto no chão, separado por tipo de produto, se é herbicida, se é fungicida, tem que estar longe da parede, os EPIs para entrada no local, empilhamento máximo, longe de casa e acesso somente por pessoas autorizadas. Então, o armazenamento também tem regra, tem lei, veja que as placas que tem que ter o sistema de lava-olho, de emergência, extintores, não fume, segurança, aviso do que tem, proibida a entrada de qualquer pessoa, tem que ter um sistema de ventilação, tem que ter esse calçamento ao redor, aqui o lava-olho, tem que ter uma caixa de coleta em caso de vazamento, tem que ter, veja aqui a altura do pé direito, um sistema de ventilação, não pode ser um ambiente fechado, calçamento e uma caixa de coleta. Veja aqui, ó, está em cima de estrados separados por produto, longe da parede, enfim, tem toda uma legislação também para poder armazenar esses produtos. Assim como para o preparo da calda, que nós já dissemos. Olha que beleza que esses três preparam na calda, esse aqui provavelmente é o chefe. E chinelão, observando os outros dois sem EPI algum, tá? O preparo da calda. Veja aqui o correto, né? A pessoa com EPI, um equipamento próprio para fazer a mistura da calda, todo o equipamento. Então, não é de qualquer jeito que você faz o preparo da calda. Acabou de utilizar o produto, a tríplice lavagem, como que é? Depois que você joga todo o produto, você coloca 1/4 de água, agita bem e devolve esse produto não adianta nada você lavar e jogar no chão, né? Você lava e põe de novo no tanque do pulverizador. Faz isso 3 vezes. 1/4, agita, tanque. 1/4, agita, tanque. 1/4, agita e tanque. Fura a embalagem. Tem o sistema de lavagem sob pressão, que você coloca o produto, aqui vai sair água com pressão, e isso que sair esse caldo lavado, volta para o tanque, né? Isso aqui eu não posso despejar na natureza, no ralo e jogar no chão. E o produto tem que voltar para o local de destino correto de embalagem vazia. Aonde eu sei onde eu tenho que devolver, está lá na receita. Então, quem vai dar receita tem que saber se eu tenho algum ponto de coleta da IMPF
ou se a própria revenda vai pegar de volta, se eu tenho alguma usina de reciclagem, tá? O que eu não posso é reutilizar a embalagem vazia. Aqui é o vídeo da Impev. Desde sua criação, o Impev. Aqui a Impev é o ponto que controla, né? Então, esse negócio que está falando que as embalagens vão vir com um chip de rastreamento, isso é verdade, para saber se você está devolvendo essa embalagem vazia, para saber se você está reutilizando essa embalagem vazia. Então, tem toda uma tecnologia para a devolução dessa embalagem vazia. No Brasil, quem controla isso é a Impev. Contribui sensivelmente com a conservação do O Impev contribui sensivelmente com a conservação do meio ambiente e com a sustentabilidade do agronegócio no país. É graças à dedicação de todos os elos da cadeia que o Brasil é o país que mais destina embalagens vazias de defensivos agrícolas. 94% das embalagens plásticas primárias têm um destino ambientalmente correto. É também referência mundial em logística reversa. Em 1992, a indústria de defensivos agrícolas, de forma proativa, iniciou um estudo para entender o fluxo de suas embalagens para a gestão de resíduos pós-consumo. Era o começo do sistema Campo Limpo. Em 2001, é fundado o Impev, uma entidade sem fins lucrativos que representa a indústria fabricante de defensivos agrícolas na sua obrigação de efetuar a logística reversa de suas embalagens. O desafio do sistema Campo Limpo está em acompanhar e suportar o crescimento da agricultura, coordenando a logística reversa das embalagens vazias de defensivos agrícolas. Para cumprir esse importante papel, o Impev atua como núcleo de inteligência do sistema Campo Limpo, um sistema onde as responsabilidades são compartilhadas por todos os seus elos. Os agricultores são responsáveis por lavar, armazenar e devolver as embalagens vazias e guardar o comprovante da entrega por um ano. Os canais de distribuição em cooperativas agrícolas ficam responsáveis por indicar o local da devolução da nota fiscal, receber as embalagens, comprovar sua devolução e educar e conscientizar o agricultor. A indústria fabricante, representada pelo Impev, é responsável por retirar as embalagens das unidades de recebimento, dar o destino final adequado, educar e conscientizar os agricultores. E tudo isso com o apoio do poder público, que fiscaliza e licencia todo o processo e também educa e conscientiza os produtores rurais. São mais de 400 unidades de recebimento do sistema Campo Limpo, localizadas em 25 estados do país. Além das unidades fixas, o recebimento itinerante leva a logística reversa aos pequenos agricultores, acompanhando também as novas fronteiras agrícolas. O Impev investe na educação e conscientização, e o Dia Nacional do Campo Limpo é um exemplo disso. Mais de 1 milhão de pessoas participaram das atividades desde a instituição da data no calendário oficial. Aprimoramento contínuo da gestão. É isso que o permite seguir avançando, em sintonia com as novas tendências e tecnologias. O Sistema de Informação das Centrais, o SIC, desenvolvido pelo Impev, permite o gerenciamento diário das informações da entrada das embalagens nas centrais de recebimento, passando pelo seu transporte até a destinação final. A
tecnologia empregada no gerenciamento do sistema permite a rastreabilidade das embalagens em todas as etapas do processo. O agricultor também pode agendar a entrega online por meio do ADEV. Cada embalagem vazia, cada caminhão carregado é gerenciado pelo sistema e tem seu destino pré-definido. Atualmente, 11 recicladores em todo o país são responsáveis por produzir novos produtos a partir das embalagens recicladas. Entre eles está a Campo Limpo Reciclagem e Transformação de Plásticos. Idealizada pelo INPEV em 2008, a fábrica fecha o ciclo de vida do produto dentro do próprio setor agrícola, produzindo novas embalagens para defensivos agrícolas a partir da resina reciclada proveniente do sistema. O fim de uma embalagem é também um novo começo. A Ecoplástica é prova disso. Com o objetivo de complementar a linha oferecida aos clientes que já utilizam a Ecoplástica TX e oferecer uma solução completa em embalagens, foi criada a Campo Limpo Tampas e Resinas Plásticas. A empresa produz matéria-prima para a fabricação de outros produtos plásticos, a resina pós-consumo, RPC e a EcoCap, o sistema de vedação de alta performance. O agronegócio é fundamental para o desenvolvimento econômico do Brasil. E o sistema Campo Limpo, coordenado pelo INPEV, com a participação dos agricultores, revendedores, fabricantes e poder público, vai continuar atendendo às demandas que se apresentam. Mais do que contribuir para a sustentabilidade do setor, o sistema gera benefícios tangíveis para toda a sociedade e para as futuras gerações. INPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Básicas. Bom, então é isso. Então vocês viram que a questão de devolução de embalagem é um assunto sério, né? Você viu que tem todo o rastreamento, quem te vendeu é obrigado a pegar de volta, né? A logística reversa é isso, né? É voltar ao que foi. Então, quem te vendeu tem que pegar de volta, tem que te indicar aonde você devolveu e quem pegou de volta tem que dar baixa. É igual lá no supermercado, né? Quando a gente leva uma embalagem retornável de cerveja, de refrigerante, eles dão baixa para você poder pegar outra, né? É a mesma coisa, você tem que dar baixa num para poder pegar outra. Então, tem todo esse controle aí de devolução de embalagem vazia, e é um negócio sério, e a gente viu o destino final que dá para cada um deles aí. Bom, então é isso, pessoal. A gente volta à tarde, se ninguém tiver dúvida, a 1h estamos aí de volta. Feito? Ô, professor. Oi. Não, muito legal, muito legal. Acerca das recomendações aí, né, que a própria empresa que no caso, fornece para nós, ela tem a obrigação de fazer essa descartagem, né, dos recipientes para a gente, né? E outra, né? Muitas das vezes, às vezes tem aquele pequeno, aquele que gosta de fazer aquela reutilização. E não pode ser feita essa reutilização, tipo assim, eu acabei de usar um galão de defensível, eu posso reutilizar ele para deixar uma água lá, parada, eu fiz a lavagem normal, e não pode, né? Não, você tem que dar baixa, a hora que tem que devolver e a empresa dá baixa que você devolveu o produto, para dar o destino correto. Isso aí. Isso, legal, professor. Até a tarde. Legal. Até a tarde, pessoal. Até 1h. Obrigado.